Podcast com Morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Exatamente. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista no Podcast com Morangos. Hoje trazemos aqui uma personagem muito querida da temporada 7. Já andávamos em conversações com ela há muito tempo e finalmente conseguimos trazê-la cá. E também já foi mencionada aqui por outras personagens, por outros convidados, aliás. Portanto, queres fazer as honras? Cheia de talentos, portanto, não só na representação, como no canto e muitas outras coisas, nós vamos abordar aqui na entrevista. Estamos aqui com a Susana Jordão. Olá, Susana. Bem-vinda. E obrigado por A teres aceitado famosa o convite. Ruth da temporada 7, não é? Exatamente. Está certo. Isto já são tantas temporadas misturadas, mas a temporada 7, portanto, já foi aqui abordada por convidados como o Diogo Lemos, Como o Miguel Santiago, portanto, já falámos aqui muito dela e hoje temos-la aqui Cá estamos. à nossa frente. Tiago. Olha, Susana, nós gostamos sempre de começar por perguntar quem é que é a pessoa que temos aqui à nossa frente. Portanto, quem é que é a Susana Jordão? Logo assim, a abrir. Essa é complexo. É complexo. Sou multitasking. Acho que é a melhor palavra que se pode juntar, porque para além de ser mãe, de ser cantora, ser atriz, agora tenho uma produtora de espetáculos e eventos com o meu marido, sou assistente de bordo, portanto, não gosto de estar parada. És um bocadinho de tudo. Sim. E nós andámos a investigar um bocadinho sobre ti, Sim. a tentar ler um bocadinho. Como é que antes de chegar ao canto e à representação se começa em farmácia? Como é que foi todo esse teu percurso? Farmácia aconteceu depois. Eu canto, a Sim, primeira exatamente. arte foi o canto. O canto, não é? Eu comecei à volta dos 4 anos, o meu pai é compositor e ele compõe originais e eu comecei a entrar em festivais. O nome era Festivais Infanto-Juvenis de norte e sul do país, que aconteceu. E ganhaste vários. Bastantes. É verdade. Não vou estar aqui a ser humilde. Claro, é verdade. Claro que sim, claro que Tenho sim. que admitir. Quando Por é verdade, acaso é foram verdade. E muitos. quando se tem uma voz assim, portanto, quer dizer, não há nada a fazer. E foi uma altura da minha vida espetacular, foi ótimo, porque nós viajávamos todos os fins de semana. Ai, que bom. Todos os fins de semana havia um festival, portanto conheci a aldeia mais recôndita do norte até, sei lá, até ao Estoril, Sul, a Lisboa, até às grandes cidades. Que bom. E era com esses originais do meu pai, não é? Que era o meu músico, por assim dizer, que toda esta aventura na parte das artes começou. Depois na escola veio a representação e depois com a escola também apareceram outros gostos. Eu era uma aluna que gostava muito de estudar. Tinha A Tânia era igual. um bocado de nerd. Eu também, confesso. Gostava do ambiente, gostava do cheiro dos livros acabadinhos de serem comprados. Muito nerd, muito geek. E então posso dizer que ali para os lados das biologias, das ciências, gostava muito. E foi aí que surgiu a farmácia. Porque eu tinha duas opções, ou seguia o ramo artístico, que sempre teve na minha vida, ou então tentava encontrar outra, não digo solução, Alternativa. mas sim, caso Algo que lá fosse mais está. estável também, talvez, não é? Nem era pela estabilidade, era, eu sinto que tenho sempre que me desafiar. Uhum. E como eu não me via a ter uma vida desse género, mas gostava, experimentei e tentei. Mas pronto, depois fui outra vez levada para O amor pelo mundo das artes falou mais alto. E tu depois vais tirar o curso superior de teatro, então, não é? Eu não tirei cursos superiores, Ok. eu fui tirando vários cursos. Ok.
Tirei em escolas, workshops, depois tirei o curso dos morangos com açúcar. Que também foi logo todo um curso. Nem sei qual é que era o nome. Aquilo, nós fizemos um casting e depois do casting tínhamos que passar Então, um workshop. workshop. Eram os workshops, não é? Os tais de 3 meses, que era ao mesmo tempo um casting diário. Exatamente. E na verdade era um curso, não é? Vocês iam Sim. aprendendo lá, Sim, portanto, sim. mesmo para Sim, não ficar mas nós estivemos a trabalhar com as pessoas e tivemos a ter aulas com as pessoas com quem estivemos a trabalhar. Portanto, aquilo era um misto de aprendizagem com também de eles verem Claro. a maneira como nós reagíamos, como nós lidávamos com as situações, como nós íamos evoluindo e tudo mais, sim. E como é que de musicais, como a Cinderela, como aos produtores, Sim. como é que chegas ao casting dos morangos? Como é que isto tudo começa? Foi engraçado. Então foi assim, eu estava em Lisboa a tirar o curso de farmácia e ao mesmo tempo a terminar o conservatório, nos cursos de canto e piano. Portanto, eu estava desde muito cedo, que eu adoro estar completamente ocupada. E numa conversa de café com uma amiga, acabada de sair do conservatório, numa das aulas, naqueles tempinhos, naqueles furinhos, fomos tomar café e ela tinha que ir tomar um café com um encenador. Ele disse, olha, vou fazer a encenação dos produtores do musical. Não queres fazer o casting? Sim. Olha, Susana, queres fazer? Tá bem. Pronto, então vá, vamos lá. Como é que é? Onde? Pronto. Fiz o casting, passei e deixei a faculdade. E deixei o conservatório. Portanto, deixaste tudo para Deixei depois tudo. ficares ali, não? Pronto. Primeiro musical profissional, os produtores. Depois, deixa-me ver, depois dos produtores, exatamente, depois dos produtores veio logo os morangos. Eu nessa altura já estava numa agência de publicidade. Ok. Pronto. Claro. E todas as agências tiveram esse call por parte da Plural Entertainment para irmos fazer os castings, quem estivesse dentro dos parâmetros que eles estavam à procura. Tu já sabias que esta temporada ia ser mais ligada ao canto e à Não, dança? nada, assim? Ok, nada. vocês Foste não às seguras. sabiam. Completamente. É que ainda por cima tinhas esses acrescentos todos que ajudavam, Pronto, portanto. todo. Eles disseram, vai. E eu pensei, será que vou fazer o casting ou não? Pois é. Isto porquê? Porque eu gostava, era dos musicais. Eu gostava Envolvia era o de canto. estar a trabalhar em teatro. Ok. Eu gostava muito de teatro. O que é que o teatro te dá que a televisão não dá? O toque com o público imediato. Percebo. Pois é, porque eles ali ouvem e sentem tudo do público. Estás a fazer uma performance e todos os dias é diferente. Estás a ter o feedback em tempo real, não é? Exatamente. E todos os sente-se espetáculos mais. são diferentes. Percebo. Todos. Podes fazer 2 espetáculos no mesmo dia, um corre lindamente, o outro. Ou não, podem Ou correr não. os 2 lindamente. Depende muito, depende do tempo, depende das pessoas, depende da altura do ano e esse contacto é muito, É único. muito especial. E eu não sabia, eu nunca tinha feito televisão, eu sabia o que era o teatro e teatro musical, mas não sabia o que era televisão. Mas pensei assim, não tenho nada, não tenho nenhum projeto agora à vista. Experimento, vou. Por que não? Vamos ver no que é que dá. O não é garantido, Exatamente. mas não estava com muita confiança. Depois de fazer o casting, disse assim, eu acho que se calhar quero. Se calhar é algo que se encaixa dentro do parâmetro. Não, até pode ser engraçado. Porquê? Porque vi como um desafio. Eu sou muito expressiva. E em teatro isso requer-se e é muito necessário. Claro. E o meu grande desafio, não é uma pergunta, mas estou já a dizer, o grande desafio que foi fazer televisão e fazer estes morangos, que foi o meu primeiro projeto a nível de representar a nível de televisão, foi acalmar todas estas expressões. Porquê? Porque é tudo tomates.
quando há planos muito apertados. É verdade. Então tentar fazer algo mais delicado foi muito Quando desafiante. isso no teatro é uma Sim, qualidade claro. enorme, não é? Essa expressividade. É necessário. Pois. É muito necessário para ter leitura, não é? Exatamente. Quem está aqui na primeira Exatamente. fila, mas a pessoa que está na última fila Exatamente. também tem que receber essa energia, essa leitura, essa expressão. Tem que receber isso tudo. E vá lá que te foi calhar uma série que juntava aí um bocadinho de Pois teatro, foi um tão bocadinho bom. de E depois, dança, de é. canto. E depois quando eu percebi isso ainda foi mais gratificante. Foi foi mesmo no timing certo. Que engraçado. Pois, eu acho que as coisas quando têm que acontecer, isso é uma máxima na minha vida, seja coisas positivas ou menos boas. Quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Mas, por exemplo, Mais cedo ou mais tarde. tu já viste os morangos antes? Sim. Não, eu pergunto isto porque Sim. nas, Eu vi Duas- os primeiros 2, ou o que foi. ok. A maioria. Nas primeiras temporadas não havia uma temporada musical, uma escola Sim. musical, mas havia sempre grupos musicais. Certo. Surgiram os Deserts, Fortaças, Sim, Just Girls, sim. por aí fora. Se tivesses entrado numa temporada anterior, achas que Sim. terias tido a oportunidade de, com um grupo ou sozinha, Sim. teres construído uma marca pessoal ainda mais forte na música, fruto também dos morangos? Nunca pensei nisso. Nunca. Porque imagina, tu Estou a perceber, sim. conseguiste mostrar todo o teu talento ao longo da temporada. É verdade. Mas a verdade é que se calhar com o teu talento, que é inegável Podia e, ser e uma, é, e uma é muito das Just consensual. Girls, podia Por exemplo, ser uma. Sim, estou a perceber. Podia ter criado outra banda. Juro. Nunca pensei nisso. Nunca. Porquê? Agora que estou aqui a juntar as peças todas. O que é que tu achas que teria sido mais benéfico para ti? Teres entrado agora nesta setting que mostraste o teu talento ao longo da temporada? Ou E mais teres, a nível individual. e mais a nível É assim, individual? na altura, para mim o que aconteceu, da maneira como aconteceu, foi perfeito. Uhum. Porquê? Lá está, eu comecei a cantar, depois comecei a representar. E quando me perguntavam, gostas mais de cantar ou de representar? Era muito difícil, e ainda continua a ser, porque Escolher. para mim é algo que nem dá para desassociar, porque quando nós cantamos também não é. Ou seja, o cantar não é só mostrar a voz, é interpretar Exatamente. a letra, a música, ser melancólica. sentir Exatamente. Exatamente. Portanto, não deixa de ser uma representação. Uhum. E quando comecei a trabalhar nessas duas áreas, para mim só fazia sentido. Juntas. Exatamente. Exatamente. Daí os musicais. Exatamente. Se tivesse entrado numa banda ou se tivesse sido tipo uns Desert ou umas não Just sei, Girls. Just Girls, isso, exatamente. É, podia ser non-stop, não era dos morangos. Pois, mas pronto, vocês percebem. Sim. Se calhar teria-se tinha tido mais vontade de querer isso, talvez numa altura em que eu tivesse só quando estava nos festivais. Percebo. Foi uma evolução da minha vida, percebem? Comecei de uma maneira e depois apareceu outra arte e eu assim, não, isto não é uma ou outra, isto é complementar. E Completamente. então na minha cabeça fazia sentido os dois. Aliás, eu, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma cassete que gravei com as músicas de originais Uhum. quando era muito miúda. E ali na adolescência, sei lá, entre talvez os meus 15 e 20 anos, antes de entrar nos morangos, várias pessoas perguntaram se eu não queria lançar um CD, se eu não queria fazer um CD. Mas não, para mim Sentiste não. que o teu percurso foi evoluindo da maneira certa? Eu senti que não o queria fazer. Não sabia o porquê, não sabia se... A verdade é que eu ganhei muitos festivais e aquilo trouxe um peso atrás disso, porque não deixa de ser um núcleo fechado. Claro. Passávamos a ser praticamente as mesmas crianças sempre que concorriam.
E cada vez que me viam, lá vem a Susana, pronto, já sei, já vai ganhar. Pronto. E é assim, isto tem muita piada, Sim. dito agora, mas na percebo. altura, 1, 2, 3, 4, 5, 10, uma pessoa depois começa a sentir-se que não é desejada. Porque estás sempre a ganhar, as pessoas já estão à espera, então Sim, acaba por ser. e eu era criança. Ainda por cima. Mais E impacto. para mim aquilo não era brincar, mas era uma maneira de conhecer outras crianças, conhecer outras pessoas, não é? Aquela inocência, ingenuidade não se foi perdendo, mas foi criando uma coberta com mágoa em cima. Claro. E então ali o meu período da juventude eu associava ao cantar. Pronto, as pessoas já me vão afastar. Como também aconteceu com o Bravo Bravíssimo, com os principais em que eu participei na televisão, e as coisas na escola às vezes eram um bocadinho complicadas, sim. Porque tem a mania, porque isto, porque aquilo, eu tinha sempre que provar que não era aquilo que as pessoas tinham imaginado. És uma pessoa, no fundo, normal, como as outras todas. Simplesmente tens Tens um talento, exato. Simplesmente. E mostraste logo esse teu talento, principalmente para o canto e para a representação também. Logo no casting, as pessoas começaram logo a perceber que tu tinhas assim esse vozeirão. Eu não me lembro do casting. Pronto, então quando é que começaram a perceber esse teu vozeirão? Pronto. Não sei, eu só me lembro. Eu lembro-me que houve uma entrevista, mas já não sei se foi no início ou se foi no fim. Mas sei que tivemos. Eu lembro-me do workshop. Não me lembro do casting. Não sei, já não me lembro como é que fui lá parar. Juro, genuinamente, não sei. Mas provavelmente devem-me ter perguntado se eu sabia cantar ou representar o óculos. Pois, porque pessoalmente esse tipo de. Sim. Esse tipo não, essa temporada principalmente também foi necessário saber se as pessoas tinham esses talentos, não é? Sim, mas havia de tudo um pouco. Havia modelos, havia pessoal que vinha do teatro, Claro. que vinha. Como é que é? TEC? Não. Da Escola Experimental de Cascais, sim. Sim. Teatro Experimental de Cascais. Teatro Experimental, exato, do TEC. Que era a Sara e a Lia, mas depois haviam só. Portanto, era o grupo do teatro, era o grupo dos que cantavam, o grupo dos bailarinos, dos que dançavam, Exatamente. e depois daqueles que faziam o modeling e publicidades e afins. E que se forem encaixando E depois também, foram, de certa exatamente, claro, deram oportunidade a essas pessoas todas para forma. Claro. verem o que é que... E sentes que não só o teu sim final, mas também a atribuição da personagem Sim, teve a ver mais com o teu talento para a representação ou para o canto? eu acho que foi para o canto. Sim, porque a minha personagem era uma aluna que queria ser cantora e que queria seguir o superior de canto. Portanto, Exatamente. sim, eu acho que foi mais por aí. Acho, mas só vos podem responder Claro. os As diretores pessoas, de casting. exatamente, Sim. quem te disse assim. E quando recebeste esse sim, o que é que sentiste? É assim, nós estamos a falar de 3 meses de todos os dias estarmos num curso, de ao fim já de algum tempo eles fizeram uma eliminação ao meio do curso Exatamente. e depois no final, não é? E não vou negar, eu comecei nesse workshop com uma vontade e acabei com outra vontade. E a vontade era Foste ganhando muito motivação. grande, claro. Claro. Portanto, aquele sim foi só. Pronto, já estou cá dentro, já está. Já está. Mais um check. Não, e depois foi aquela de pronto, agora, e agora? Consegui entrar nos morangos e agora? Fazer É uma coisa televisão. nova. Exato. E como é que tu foste vivendo essas emoções ao longo desses 3 meses? Ou seja, tu vias as pessoas a irem saindo. De certa forma também vos gostava ver aquelas pessoas a irem... Claro, porque criávamos amizades, éramos todos uns jovens, os adolescentes que assim que se tomam um café já somos todos muito amigos e... Claro, criam-se logo sim, ali sim, ligações e emoções muito fortes. E depois relativamente à tua personagem, como é que tu a recebeste, como é que tu a encaraste?
Como é que foi esse... São muito parecidas, são muito diferentes. Quer dizer, o canto, pelo menos. Parecido no uso, talvez, da Encharp, Também usas muito Sharp. mais no Que inverno, engraçado. sim. Claro. sim. Que Muito engraçado. grande. Lembro-me, é que eu tenho a imagem da Ruth com as Sharp, Com que o engraçado. Verdade, verdade. E com a minha Encharp, não é? Sim, é claro que na altura em que eu estava nos festivais, ou seja, a Ruth foi a Susana quando andava nos festivais. Um pouquinho. Que engraçado. Muito cuidadosa com a garganta, o chazinho de cebolas, constipações. Pronto, tinha ali umas coisas mais redobradas. Mas na altura em que eu fiz a personagem, não era de todo assim. De todo. Aliás, eu sou muito expansiva e Percebo-te. Então é igual. a minha personalidade não é o tanto, mas quando é para então começar a trabalhar, é aquele, não digo alter ego, mas parece que há aqui um clique e a pessoa dá tudo. Claro. E depois aí, para além de ter que controlar a cara e tudo mais, tinha que controlar os gestos. Pois, porque a Ruth era muito mais mais- calma, é verdade. mais tranquila, com muitos receios, muito ponderada. Verdade. E eu, na altura da minha vida, eu não era nada ponderada. Portanto, ainda foi um desafio maior. Sim. Bom, Mas mas isso- agarrei em certas coisinhas, naquilo que já tinha vivido mais em miúda, noutras pessoas que conhecia. E sentes que a Ruth te deu alguma coisa a ti, Susana? Ou... Muito, claro. Foi a minha primeira personagem na Só televisão isso, só isso já fica e marcado. aprendi muito com ela. Aliás, aprendi muito. Eu vejo a vida como uma viagem, vá, por assim dizer. E aprendi tanto com este projeto. Foi muito gratificante. É muito bom porque é muito bom, não é? É muito interessante porque toda a gente que passa aqui no nosso podcast, acho que todos dizem isso, que foi mesmo muito gratificante Foi. ter feito, mas pela própria escola que aquilo Sim. foi, e todos os ensinamentos, quer a nível mais pessoal, quer a nível profissional, que foram aprendendo. Sim. Duro às vezes. Acredito. Duro. 6 dias por semana, não era? Sim, e não só. 500 horas de trabalho. E lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos medos. E era toda uma fase assim, não digo de adolescência, mas ali. Jovem adultos, Exatamente, jovem adultos, que é logo Exatamente. aquelas emoções todas. Exatamente. a própria Portanto, fama. A própria família. Sim, que também eu não sei. Eu acho que a maioria das pessoas diz que não sabe lidar. O que mais me fez confusão era que lá está, eu no teatro eu dava aquilo tudo, não é? Super espalhafatosa, em cima do palco, mas depois vinha para cá e as coisas eram tranquilas. E custou-me muito saber digerir Susana, tens de te comportar porque as pessoas estão a olhar. Uhum. Ok, ela está muito direita, portanto deve ser uma snob. Ok, então vamos rir. Olha, está a rir alto, está a querer Querer atenção. atenção, exato. Ai, querer Jesus. E então, numa altura em que nós próprios nos estamos a conhecer, nos estamos a criar como adultos, que ainda não temos confiança nenhuma de nada, porque é verdade. Claro. Tu fazes de uma maneira, não está certo. Tu fazes da outra, não está certo. Ok, pronto. Vais-te querendo afastar um bocadinho. Uhum. Queres afastar e depois as coisas que mais me custavam era família ou amigos próximos que têm a personalidade deles. Fala só um bocadinho mais baixo, que é para não repararem em nós. Lá está ela. Estás a ver, Tiago? Eu não sou famosa, mas o Tiago também está sempre a dizer: vamos falar só um bocadinho mais baixo. Não! Olha, quando é preciso falar, quando eu estou muito entusiasmada, também falo mais alto, portanto. Mas sentes que, de certa forma, o facto de teres estado desde criança, quase no spotlight, nesses festivais, não te der alguma estaleca para depois dessa fase nos morangos? Não, É diferente. não, é, é pois é muito diferente. diferente. É muito diferente. É uma escala muito superior, mas podias ter ido buscar alguma Primeiro era coisa. criança, na altura. Era criança e eu comecei a sentir mais aquele peso que eu vos falei aí por volta já dos meus 10, 12 anos. claro. Eu aos 12 anos abandonei.
por completo, porque foi na altura em que eu podia, ou seja, foi a transição dos infantis para os juvenis eram até aos 18 anos, eu podia ter continuado a cantar, só que eu magoei-me com a música por causa disso, Claro. e afastei-me, porque para mim... Foi nos Morangos que te reconciliaste? Foi sim, porque eu depois dos Morangos fui, aliás, eu... Como é que eu ia te explicar? Nem foi bem nos Morangos. Eu reconciliei-me com a música nos produtores. Foi quando eu voltei a cantar. Com os musicais. Mas reconciliei-me com a música, eu a cantar, eu cantora e não cantora-atriz / atriz. Foi depois dessa secção de espetáculos e de musicais e de trabalhos que apareceram, em que baixou tudo. Houve um grande corte no meu lado profissional, e que pensei assim, ok, os projetos não estão a aparecer no teatro, não estão a aparecer na televisão, então e agora o que é que eu vou fazer, não é? E foi aí que surgiu depois então eu fazer o duo de casinos e de bares e restaurantes, coisas assim do género, com o meu pai, e aí era só eu cantora. E foi aí que eu me reconciliei, porque até lá, como eu juntava o canto com a representação... Tinha sempre algo mais para além do canto, não é? Exatamente, não era vista como a cantora, como tinha sido vista na infância. Exatamente. E então, ainda ponderei, será que sim? Porque eu fiquei mesmo magoada. Claro. Eu quer dizer, ia estar a fazer pior para ter a aceitação das pessoas? Ia deixar de cantar da maneira como eu gostava e sentia. E então sempre foi aqui um misto de vou fazer isto para ser aceite ou vou fazer isto e continuar a ser eu, mas depois aquelas atitudes magoavam, porque não quero criar inimigos com ninguém, não é? Claro. Foi desafiante. Foi muito desafiante. E voltando aqui aos morangos, e falando aqui de uma parte que também toda a gente gosta de falar, que é das contracenas. Contracenaste aqui com vários atores, mas alguns destacaram-se. A Ana Varela, que fazia de Isabel, e a Inês Folk, que fazia de Rita. Vocês fizeram ali um trio. Como é que foi gravar com elas? Foi muito Como é que bom. foi criar assim Foi essa muito ligação? bom. E no início foi muito engraçado, porque primeiro nós tínhamos aquele grupo que nós éramos amigas da má, mas não éramos assim tão más. Exatamente. Vocês conseguiam manter ali uma certa... Vocês eram quem acalmava às vezes, na verdade. E então foi muito engraçado, porque normalmente aquilo que se via era ou o grupo das más ou o grupo das boas. E então eu estou-me a rir porquê? Porque esse era outro trabalho mental que eu tinha, que era eu sendo Susana, eu percebia logo com quem é que eu estava a lidar. Mas eu sendo Ruth, tinha que pôr uma capa a fingir que não estava a perceber nada e que acreditava que ela às vezes fazia as coisas, mas que não era assim com tanta maldade. Foi o que eu vos disse. A Ruth foi mesmo uma aprendizagem, porque era completamente o oposto do que eu era na altura. E foi giro. E depois as nossas personagens, lá está, como não éramos tão más, passámos a ser eu e a Ana de um lado, isto foi no verão, e depois a Inês no outro, mais má, mas que depois acabou por ser boa. Exatamente. Porque ela lá no fundo era. Até eu sempre acreditei que ela lá no fundo tinha. Eu sempre tive empatia com os maus, porque eu acredito sempre que os maus são maus porque são bons feridos. Ok, isso é bem giro. Isso Muito é uma bem visto. perspectiva gira. São É pessoas verdade. que sempre É uma tiveram capa. uma boa índole, mas que foram tão massacrados emocionalmente Correto. que Criaram aquilo. Mas criaram. são defesas. Exatamente, são defesas. E com o Diogo Lemos, o André. O meu amigo, eu gostei tanto, aprendemos tanto juntos, foi muito engraçado. Foi fácil criarem logo aquela química. Foi, porque o Diogo é muito expansivo.
Eu expansiva era, mas não era tanto quanto ele, mesmo no meu eu. E era muito engraçado quando nós estivemos a falar dos beijos técnicos, assim. Não te esqueças, Diogo, é sem língua. Muito bom. Houve uma vez numa cena, ele zungas e eu faço. E eu assim, então, Diogo, emocionei-me assim, então. E o mais engraçado é que, pronto, o Diogo, na vida real, não é into girls. Mas ele estava comigo super à vontade. Que giro. É mesmo muito giro saber essas. E sentiste que vocês conseguiram criar ali logo uma empatia interessante? Porque vocês ao início ninguém vos relaciona como possível par romântico. Exato. Mas achas que essa empatia que vocês foram criando fora das câmaras, Sim. foi isso que fez os guionistas apostarem em vocês como par romântico? Ou simplesmente isso já estava pensado na cabeça deles e coincidiu o facto de vocês dois estarem bem? Muito engraçado. Eu e o Diogo falávamos ocasionalmente, mas ele não era do meu grupo de pessoas com quem eu me dava regularmente. Porque a verdade é esta, pessoas com quem eu me dava regularmente, Ana e Inês. Muito mais a Ana, eu era muito mais ligada à Ana. Dava-me com toda a gente, mas aqueles telefonemas, olha, vamos sair, não sei o quê, pronto. Era também os vossos grupos com quem contracenavam mais, não é verdade? Exatamente. E foi o facto, ou pelo menos eu recordo-me assim, foi o facto de haver esse guião feito para nós estarmos juntos que nos aproximou. Que giro. E posso dizer que ficámos mesmo muito próximos. Ele fala super bem de ti, ele ele adora. É verdade. Incrível. Eu adoro. Sim. E nós tínhamos, aquilo era quase uma relação, não digo de irmãos, mas de amigos mesmo muito próximos, de ajudávamos. Ele era muito distraído e às vezes dizia, olha, eles estão a dizer isto, não sei o quê. Porque ele o quê? Mas é aquilo, tens que ir para ali. E então nós interajudávamos, como ele também a mim. Eu ficava sempre muito nervosa quando ia fazer as cenas no set da casa dele. E ele tentava-me sempre ajudar e às vezes depois também perdia-se e depois era eu que queria ajudá-lo, então acabavam por se ajudar mutuamente. Muito. Isso é tão bom. E para ti, como atriz, quais é que são as cenas mais desafiantes de se gravar? Falaste aí nas cenas dos beijos técnicos. Sim. São essas cenas mais calientes ou umas cenas mais violentas, por exemplo? Eu posso-vos dizer, a cena do fazer o amor com o Diogo aqueceu ali as águas, não com o Diogo, mas com a parte da equipa. Ok. Com a parte da equipa. Como eu vos disse, eu sou sou destemida, não tinha assim uma grande capa na altura e revelei os meus medos. Eu nunca fiz isso, eu não sei se vou conseguir, não sei se vou bloquear. Esta ingenuidade e inocência e pronto. Podia ter tido ali um seguimento, se calhar, de não sei, alguém, os meus pais, ou eu não estava preparado. Pronto, aquilo não caiu muito bem. Claro. Não caiu muito bem, porque tu chegas lá, vens de um workshop, mas queres ser atriz ou não queres ser atriz? Claro. Se queres, tens que... Pronto. Mas era eu a dizer os meus medos. Claro. Como na água nós tivemos que ir fazer cenas de verão, acho que foi em pleno março, estava um frio de rachar, eu demoro imenso tempo a entrar na água e eu disse, mas não vou conseguir entrar, tenho que entrar e dar um mergulho.
Tiveste que tipo, molhar tantos assim. Eu já tinha passado pela cena do amorzinho, não é? Que já vos explico. E eu assim, não, aquilo aconteceu, aqueles stresses todos aconteceram, vou ter que respirar fundo e conseguir. Mas nós não deixamos de ser seres humanos. Óbvio, Claro. E eu juro, genuinamente, eu não sabia como é que havia de reagir. Claro. E acho que ainda dei lá uns pulos, fez e depois lá consegui dar um mergulho. Mas que não era isso que tinha sido descrito, não era isso que tinha... Não era esse o objetivo. Exatamente. E na cena do amorzinho com o Diogo, correu muito melhor do que estava à espera. Aquilo foi não foi... ou seja, estava completamente vestida. Claro, não foi no sentido literal, mas... Por Exatamente. acaso, é que quando estás a falar, eu estou a tentar recordar-me da Eu cena. recordo-me. Eu subir umas escadas, estávamos na passagem de ano, subi umas escadas e depois estávamos no quarto, beijinhos, beijinhos, ele diz que nunca fez o amorzinho e depois eu digo, eu sei, anda cá, bexiga. E depois lá desliga a luz e acontece, pronto. Mas foi uma cena que conseguiu-se fazer com muito romantismo, com muita sensualidade, mas eu não sabia como é que ia ser, Claro. eu não sabia se tinha de ter as maminhas de fora, Claro. não é? Claro. É claro que depois, muito mais tarde, fiz cenas em que só estava de cuecas e nem as cuecas se reparavam, e estava à vontade, mas eu nunca, É isso. nunca, Foi a primeira foi a vez. primeira vez. Achas que nesse tipo de cenas em que, ou seja, agora estamos a falar dos morangos, mas mesmo noutras séries Sim. ou noutras telenovelas ou o que quer que seja, achas que vocês atores deveriam ter uma maior preparação prévia sobre isso? Ou seja, A Sim, essa Benedita preparação. Pereira, que foi protagonista da também temporada 1, sobre falou isso. nisso Foi na RFM, acho eu. ou na RFM ou na Mega, acho Acho eu. que foi no Cara Podre, uma coisa assim da RFM, sim. Mas falou-se também sobre esse desconforto. E assim, a primeira aula, eu lembro-me tão bem, a primeira aula de teatro que nós tivemos no curso da Plural foi todos em fila. Ok, agora tu aí, vá, beijo na boca a cada um. Pum, 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 pum. Não Vá, posso! próximo, pum, 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 pum. Rapaz, rapariga, whatever. Porque, pronto, tem que o ser. Tanto que não há, Claro. agora não há Claro. qualquer tipo de tabu. Mas eu passei por isso. Agora, não passei por nenhuma cena estar despida. Ainda para mais, estamos a falar numa altura da adolescência, Claro. e eu nunca fui do tipo de magrinha ou de ter confiança no meu corpo. Ponto. Portanto, eu tinha muitos medos. Claro. E a primeira vez uma pessoa tem sempre medo, porque Claro. não sabe. E a cena correu muito bem. E eu podia ter ficado calada, ter vivido o meu medo internamente Percebo o que e queres não tinha dizer, sim. criado ondas. Mas criei pela ingenuidade. Foi, claro, Mas pronto, saiu, é o sim. que é. São vivências. Claro. Eu continuo a dizer, os morangos fizeram-me crescer muito. Porque tu podes querer uma coisa, podes querer ser atriz, podes querer ser cantora, podes ser o que quiseres, e achas que estás preparada até ao ponto de te colocarem um desafio que tu nunca sabes que tens que o fazer, mas quando chega à altura do fazer, Cai-te a ficha e ai, precisas, ok, afinal, tem e mesmo que fazer. agora? Não é? O equilibrar com a tua personalidade, os teus medos como pessoa, é abafares isso tudo e fazeres aquilo que tens que fazer. Claro. Aliás, eu até nem sei se a parte da representação não foi uma preparação para a minha atual profissão, que é assistente de bordo, que é o avião está a abanar às vezes, não deixamos de ter um medito ao outro. Ai meu Deus, não digas isso! Nós estamos a falar em coisas muito extremas. Sim, não é? sim, sim. Mas lá está. Precisas manter ali aquela capa. Não, nem é manter a calma, é transmitir confiança. Quando às vezes nem se tem. E eu, quando sinto algum tipo de receio num avião, a primeira pessoa para quem eu olho é para as hospedeiras ou para os comissários de bordo. Exatamente. Logo, Eu não, eu entro logo. só em pânico. Porque a reação deles é que me vai definir, é que vai definir a mim. Exatamente. Porque se eles estiverem com uma cara normal, Exatamente. é porque isto não passa do normal. Pelo menos o Tiago também Se já me eles estiverem passou, assim isso é com uma cara de. Ou então andarem a andar muito de um lado para o outro, Aham. é porque algo. Exatamente.
Exatamente. Por acaso é verdade. E o Tiago está-me sempre que nós vamos viajar juntos, ele se sentir que alguma coisa não está bem, ele não, eles estão todos calmos, está tudo bem. Pois é isso mesmo. Vocês viajam várias vezes por dia, quase, não é? Exatamente. Portanto- Chega a ser 4 voos por dia, não é? Pois, lá está. Sim. Nós fazemos um de mês a Exato. mês. E agora o contraponto, ou seja, quais foram as cenas que tu mais gostaste de gravar? Quais eram aquelas cenas? O decor, podes falar aí, dizer o decor, o tipo de cenas, o tipo de. As personagens com quem contracenavas? Já me veio aqui à cabeça. Então, eram os sonhos. Adorava gravar as cenas dos sonhos, porque ou eram maquilhagens diferentes, ou eram roupas diferentes, os meus sonhos, os sonhos de. Aquele sonho da Linda, em que estamos todos a cantar Meninos do coro. Os meninos do coro, aquilo. Aliás, todos nós adorávamos, porque saía, lá está, do padrão, saía, Claro. era onde podíamos extravasar. E depois, como tivemos a possibilidade nesta série, eram as apresentações finais. Aquelas maquilhagens, aquelas roupas, o irmos para um teatro ou auditório fazer. perfeitamente. Quanto tempo é que vocês demoravam a gravar um espetáculo desses? E Eu, quanto se tempo não- de ensaios é que isso demorava? Quanto tempo é que vocês estavam a ensaiar? Mas, não eram muitos. Não? Não, Eles aquilo- ensaiavam na série. Aquilo eram mais ou menos uns apanhados e umas coisas. Por exemplo, quando nós fizemos. Se a memória não me esteja a falhar. Quando nós fizemos aquela dança do Eu quero ver esse feeling. Exatamente. Tipo, Lá no tipo tropa. Chiado, exatamente. Eu acho que aquilo foi coreografado no próprio dia. Se não estou em erro. Isto na altura de Natal, não foi? Tenho a ideia que Não sim. sei, mas estava muito frio também. Estava gelada e estava de top e de saia. Mas pronto. Mas para os espetáculos, eu acho que era uma semana de gravações. Ok. Se não estou em erro. Só para o espetáculo. Só para o espetáculo, sim. Pois, muito tempo. As cenas todas fora dos decors, tudo o que é exteriores, demoram sempre muito mais tempo. Sim, é normal. E depois de um ano e tal, né? Um ano e tal, Um ano e mais tal ou a menos, gravar. a gravar, o que é que se sente quando. Fim. Acabou, o último take. Corta. Tchau, até à próxima. Finalmente. E depois no dia a seguir. Oh Só não. e agora? Não deixa de ser um ano e pós daquela rotina. Uma pessoa. Isto é como a família. Estou farta de te ver. Deixam de se ver 1 ou 2 dias. Já estou com saudades. E aconteceu, claro que sim. É porque depois a pessoa habitua-se, não é? Mas depois vieram os musicais. E depois veio o tal musical do Cinderela, lá no Porto. Não, mas eu estava a falar antes disso do musical dos Morangos. Em que vocês foram fazer os coliseus. Ah, sim, sim. Aí foi tão bom. Misturava tudo o que tu querias. Era. Era um verdadeiro musical. Foi. Eu acho que nunca tinha cantado para tanta gente ao mesmo tempo. Ver o Coliseu. Vocês encheram. Nós estivemos lá. É verdade. Portanto, Foi uma loucura. Foi uma loucura. Marcou-me muito. Foi espetacular. Foi mesmo muito marcante. Foi muito bom. bom. Foi, eu só tenho inveja boa, porque eu adorava fazer isso. foi tão giro. Faltava-te saber cantar, mas dizer onde isso não, está tudo bem. cantar só no carro e no Eu banho. estou aqui a falar com vocês e estou a lembrar-me. Eu estava no palco, eu só via assim uma mancha negra porque eu não conseguia ver as caras Claro, por causa das da luzes. quantidade de luzes. Mas a vibração e o público a cantar, a sala cheia, não. Não é explicável. E depois lá está. Cheguei ao final do dia e disse assim: o teatro, o palco. Uhum. Eu percebo. É claro que eu gosto de fazer televisão, eu não deixei de gostar de fazer televisão. Mas é diferente. Mas lá está. Eu podia se calhar ter insistido um pouco mais. Uhum. O palco é diferente. Não é a mesma coisa. Tem uma energia diferente. Sente-se a energia das pessoas naquele momento.
Sim, a televisão tem os pontos positivos e tem os seus pontos menos bons. Claro. E é como o teatro, Claro. também tem os seus pontos positivos e também tem os menos bons. Exatamente. E na altura em que consegui conciliar um com o outro foi tipo, Mas sentes que a televisão acaba por dar mais espaço e mais relevância às pessoas? Eu não sei se relevância é a palavra certa, assim, não eu quero estou ser a mal perceber. interpretada. Sim, Mais mais por teatro, visibilidade. mais Sim, protagonismo, mais claro fama, que vá, sim. digamos assim. Claro, a fama vem toda da televisão e agora Das redes redes sociais. Claro que sim. Eu posso-vos dizer, antes de ter visto, ou na altura durante o workshop, eu vi a Sara Matos a representar, não é? Via, e fui ver uma outra peça dela. E agora é que eu acho, mas é o meu ponto de vista, é que ela está a conseguir transmitir aquilo que ela conseguia transmitir em teatro para televisão. Que engraçado. Porque ela é um monstro em palco. Ela é muito boa. Mas o Diogo Lemos também disse. Ela é muito Não, acho que é unânime. boa. Acho que Sim, acho que toda a gente diz, obviamente. Não, mas agora aquela... O Diogo usou essa palavra. Aquele frenesim de decolar, acho que agora não quer dizer que ela não tenha conseguido. Não, mas eu não ela quero sempre dizer, fez claro. tudo bem. Eu acho que ela é mesmo uma excelente atriz. Aliás, não tenho que achar nada, mas se me perguntarem, Sim, para claro. mim ela é uma excelente atriz. E eu sempre disse, se vocês acham que ela é uma boa atriz, vão vê-la ao teatro. Sempre. Vão vê-la ao teatro. E acho que agora essa energia que ela conseguia criar no palco, acho que agora com esta novela, acho que aquilo está mesmo... Está no ponto. Se eu achava que ela tinha sido incrível na Terra Brava, também foi uma novela que ela fez mesmo um papel. Mas ela na Terra Brava fez um papel completamente diferente. Sim, daqueles mas também era mais espalhafatoso, digamos Sim. assim. Um bom ator só excelente quando também o é no teatro. Como um bailarino tem que ter bases de balé para ser bom bailarino contemporâneo, de popping, de locking, de tudo mais, como uma boa cantora também tem que tirar as bases do canto lírico para poder ser uma boa cantora jazz, para poder ser uma boa cantora de música popular, o que quer que seja. Há bases que são... É como um bom médico. Achas que um bom médico tem que passar pela primária? Tem. Porque tem que aprender o A e o U, tem que aprender 1, 2, 3. Não quer dizer que tenha que seguir aquele ramo, mas são as fundações, e as fundações são muito importantes. É como quem faz televisão, é sempre bom passar no teatro. Como quem pode iniciar no contemporâneo ou no locking Tem ou que no ter pop, sempre o que quer que seja, as bases de postura e tudo mais do balé são as bases. São as bases. E depois dos morangos? Depois dos Surgem morangos, logo novos convites a nível profissional? eu acho que também vocês já ouviram. Temos os dos dois, que é ela é dos morangos, não é boa atriz? Porque fez uma série de miúdos, não é? Pronto. E depois temos o outro lado, que é não, ela esteve nos morangos, ela é conhecida, vamos contratá-la. Pronto. O que é que tu ouvias mais? Dos dois. Dos dois. E esse foi o meu grande receio de aceitar e de fazer o casting. Mas também já ouvis o feedback das outras temporadas. Exatamente. Eu não queria perder credibilidade como profissional por estar a aceitar fazer Claro, este projeto. Mas depois pensei, quer dizer, se eu perco a credibilidade por aceitar o projeto só porque fizeste isto, não quer dizer, não vou estar a ceder a isso. Mas sentiste que os morangos te trouxeram carinho do público? Sim. Ainda hoje sentes isso? Muito! Oh meu Deus, é a Ruth! Muito! Olha, vou-vos dizer, como assistente de bordo, Pois é, És verdade. reconhecida nos aviões. Que giro! Ah, Incrível.
Principalmente nos voos, assim, para as ilhas, Funchal, para São Miguel. Quando nós normalmente levamos e trazemos muitas equipas, ou de futebol, ou de voleibol, pronto. E eles ficam assim. Eu assim. A cara não é mais estranha. Não, eles ficam assim. Eu assim. Sim. Há de tudo. E é muito engraçado. Depois há uns que querem tirar umas fotos. E eu assim, tenho que esperar até ao final do voo. Porque depois lá está, não posso esquecer que eu ali. Pronto, já não sou a Susana famosa que pode tirar fotos e pedir autógrafos a qualquer hora. Claro. Não, sou a assistente de bordo que está a representar aquela empresa. Portanto, Pois é, percebo. no final do voo, já está tudo ok, então vá. Venham lá, podemos tirar uma foto e não há problema. Mas tem sido muito giro. E ainda, nas minhas redes sociais, há muitas pessoas novas que aparecem. Dei contigo, lembro-me de ti nos principais, lembro-me de ti nos morangos, lembro-me muito carinho. E muitas pessoas perguntam porque é que eu não continuei na televisão e É uma pergunta legítima, normal, mas quis a vida. Aliás, eu antes de ter entrado para a aviação, eu estava com o Teatro Independente de Oeiras, num teatro musical, estava com a direção musical, era a protagonista do musical, só que eu senti que tinha que ir à procura de outra coisa, que o seguimento que a minha vida estava a ter Sentias não era falta de um novo suficiente. desafio. Era, porque eu não me sentia equilibrada emocionalmente, porque a quantidade de projetos não me dava estabilidade económica suficiente para eu ter projetos familiares, para ter a minha vida, não é? Percebo. E para mim, enquanto para outras pessoas, acima de tudo, o mais importante é seguir aquela carreira e colocando em causa a construção de famílias, e de se casarem, terem filhos e tudo mais. Para mim, para ter o meu equilíbrio emocional, eu preferi afastar-me para ter esse meu conforto de ter a minha família, a minha casa, mas também não deixei. Aquilo é uma representação também, às vezes vamos lá com os bracinhos e tal. E gostei mais do que estava à espera, o que foi ótimo. Achava que ia ser uma coisa passageira. E verificou-se ser uma profissão que realmente dá-me, para além de me dar a estabilidade económica que eu necessito, agora já não estou. Mas também me dá o outro lado, o contacto com as pessoas e depois ter esse carinho, deles ainda às vezes me reconhecerem, de poder estar, se calhar, um tempo suficiente que se tivesse continuado não teria, não é? Tem sido muito gratificante todo este percurso. E se fosse hoje, voltavas a fazer os morangos? Claro. Claro que sim. E voltavas a interpretar a Ruth ou gostavas de fazer outra personagem? Eu gostava de fazer outra personagem. Eu adorei a minha personagem. Só que, durante a minha vida de atriz de musical, eu percebi uma coisa. Eu gosto muito de fazer de mãe. Já não é a primeira pessoa que passa aqui que diz isso. Já ter sido a Rita? Eu não gostava de fazer a Rita. Eu gostava de fazer de má. Ok. Faço-me entender? Sim, perfeitamente. Pronto. Perfeitamente. Se tivesse possibilidade de... Ok, o que é que tu queres ser? Eu quero uma personagem vilã. muito vilona, muito revoltada, muito machucada. Ainda vais muito a tempo. Exatamente. Portanto, se alguém nos estiver a ver, convidem a Susana para esse papel de vilã.
Olha, Sandra, vamos aqui agora fazer aqui um jogo, já para acabar. Um É. jogo de perguntas e respostas rápidas. Sim, Nós vamos estar a escolher entre duas opções e tu escolhes aquela que mais se adequar a ti. Assim sem pensar muito. está bem. Vamos lá. Teatro ou teatro musical? Teatro musical. Teatro musical ou televisão? Teatro musical. Pessoa com quem mais gostaste de contracenar nos morangos? Vou dizer o Diogo. Da tua temporada, Sim. diz-me uma personagem que gostasses de ter feito sem ser a tua. Sei lá, papoila. Gostavas de ser DJ? Sim, assim uma coisa assim completamente out. E agora? Diferente. Se tu, então, fosse outra personagem, quem é que gostavas de ter visto a fazer de Ruth? Da tua temporada? A Lia. Uau, ok. A Lia, porque foi algo muito dispar. Uhum. Colega dos morangos de quem sentes mais saudades? Daqueles com quem já não falas há muito tempo. Pois, E gostavas de marcar um café? o que é que eu gostava de marcar um café? Fica aqui o convite já. Olha, com o Lourenço. Ok. É um docinho de pessoa. Para mim sempre foi tipo um menino doce. Gosto muito dele. Tem um coração de ouro. E agora queria lhe felicitar por Claro, essa papá. é E assim verdade. tínhamos a Verdade. conversa em dia. É verdade. A música mais difícil de que cantaste nos morangos? Foi num programa de Natal em que estou eu a cantar com o Rui Andrade. No, it's not too late. Ah, The já world sei. will be a better place. E eu entro. If you can keep the spirit. Aham. Na, 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 in the years and a message while I cry. It's Something over, about Christmas it's time. fine. É do Brian Adams, acho eu. não é? Eu acho que. Não sei se é, mas. Christmas time. É Não de- sei, não me perguntei nomes. Nunca sei. Guardaste algum objeto da Ruth? Gostei. Ah, O quê? ok. As echarpes. Não me podiam dar. Ah, Eu pedi, mas não podiam dar. Então fiquei com um saco de praia e uma toalha. Ok, não foi mal. E um biquíni. Não foi mal. Pronto. pronto, não foi mal. Não foi mal. Por fim, o que é que a Ruth, já falámos aqui um bocadinho nisto, mas o que é que a Ruth acrescentou ao certo em ti? E já agora, se pudesse dar um conselho à Ruth, a Susana de agora, Sim. o que é que lhe diria? Para ela soltar a franga. Ser mais expansiva. Exatamente. Se bem que ela no final já não tinha assim tantos medos, já Sim. já Foi conseguia- evoluindo ao longo do foi. tempo o personagem. Também senti isso. Que era necessário. Para isso. Mas que às vezes nem tudo o que é tão certinho dão os resultados que nós estamos à procura. Uhum. Muitas das vezes, se as coisas têm que ir até ti, elas vêm, quer tu vás por um caminho ou pelo outro. Uhum. Ok. E o que é que ela acrescentou em mim? Eu acho que a perseverança da Ruth era minha. Aquela coisa de não, eu quero, eu vou, eu tenho, eu consigo. Talvez não é que eu tenha sido pouco tolerante, mas uma abertura, se calhar, uma desmistificação da parte sexual. Uhum. Acho que ela como personagem, e que me ensinou muito, foi a coragem de ter um relacionamento com uma pessoa que é bissexual, que, portanto, tanto pode olhar para a direita como pode olhar para a esquerda. Ok. E naquela altura, como adolescente, que há muitos ciúmes. Então, quer dizer, não posso ter só ciúmes de raparigas, só tenho ciúmes de toda a gente. E uma pessoa não consegue viver a vida dessa forma. Portanto, acho que aquilo que ela me deu foi: não acredita na pessoa com quem tu estás, porque se tu vais estar a preocupar com tudo o resto, não vives aquilo que tens para viver. Uhum.
Está feito. Está feito. Ótimo. Obrigado. Obrigada, Sim, Ira. Obrigado mais uma vez De por nada. ter aceitado o convite e por teres deslocado até aqui. Sim. E por ter cantado aqui. E por ter Ah, cantado já aqui. ganhámos. Já foi um privilégio. Já, Conselho pessoal. já ganhámos aqui o que tanto queríamos, Um portanto, lamirezinho. sim, Exato. é verdade. Obrigada mesmo, De nada. foi muito bom estar aqui à conversa. E Sim. recordar aqui a Ruth, mais uma personagem Sim. da temporada 7. Um personagem que marcou uma temporada que marcou tanta gente. não é? Mesmo, sem dúvida. Sem É dúvida. verdade. E pronto, assim terminámos mais um episódio do podcast com Morangos. Espero que tenham gostado, que se tenham deliciado com esta voz, não é? Com esta Sim. voz incrível. Incrível. Das melhores que passou pelos Morangos com Açúcar, sem Mesmo, dúvida. sem dúvida alguma, um vozeirão. Portanto, obrigada à Susana e obrigada a vocês por nos continuarem a ouvir e a ver e por nos continuar a dar este carinho que têm dado. E espero que esperem por nós até ao próximo episódio, que é já na próxima semana. É já na próxima semana. E não se esqueçam de seguirem o podcast nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok e depois nas plataformas habituais de podcast, Spotify, iTunes e Tudo, aquelas tudo. mais Sigam-nos em todo o conhecidas. lado. E é isto. Tchau, até à próxima próxima. semana.